Tempo de agradecer. Uma música, para ser perfeita, precisa de compasso. Está no tempo certo. Ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Música e Matemática. As provas da segunda fase serão dia 6 de novembro. Consulte seu local de prova em obmep.org.br. Se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! Anjo da Esperança, hoje eu quero falar com você sobre a LGPD. Você sabe o que é isso? LGPD é a lei que protege a privacidade dos seus dados pessoais. Se você ainda não autorizou a Novo Tempo a guardar os seus dados, então, por favor, ligue para a gente. Nossa central de atendimento está esperando a sua ligação. Ligue 0 Operadora 12 21 27 30 30. E como sempre eu te trago boas notícias, hoje eu quero te falar que a Novo Tempo já cuida da privacidade dos dados dos nossos doadores. Por isso, pode ficar tranquilo. Entre em contato com a gente e dê a sua autorização. Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. O sistema imunológico é a defesa do nosso organismo. Você sabe que o ajuda a mantê-lo mais forte? Beber a água. Ela retira as impurezas, ajuda a absorver melhor os nutrientes, regula a temperatura do nosso corpo e protege nossos órgãos vitais. TV Novo Tempo. O canal da esperança. Olá, boa tarde, boa sexta-feira. Nós já estamos chegando ao vivo para trazer as principais informações, as informações mais importantes do dia para você. Hoje tem a liberação da passagem de veículos leves na Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul, a partir das 6 horas da tarde. E para veículos pesados, uma balsa vai fazer a travessia no Rio Jacuí. A Lena Caetano vai trazer todos esses detalhes ao vivo. Aulas presenciais voltam a ser obrigatórias a partir de segunda-feira no Rio Grande do Sul e a gente vai atualizar sobre a nova regra e sobre as exceções. Inadimplência em Cachoeira. Ao menos 18 mil pessoas estão com nome sujo por dívidas conforme dados da CDL. A gente traz dicas de especialista para ajudar quem está nesta situação. O período quente do ano está chegando e requer uma atenção especial de quem tem animais em casa. Você vai ver dicas do Edson Salomão no quadro Vida Animal. Um insetinho muito pequeno, mas que pode causar sérios problemas de saúde. E todo mundo conhece, a famosa pulga. E tem também a sua participação aqui no NT Sul. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp com uma informação, com seu recadinho, foto ou então com seu vídeo. O número é o 51997697129. E se você estiver assistindo a gente ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar aí na live que eu vejo o seu recadinho aqui. Participe agora, o NT Sul já está no ar. E a gente começa o NT Sul com os números da Covid em Cachoeira do Sul. Ontem o município teve 41 novos casos, conforme informação da Prefeitura, e mais 40 casos suspeitos. Foram descartados 24 após testes e mais 34 estão recuperados. O quadro geral com esses números, desde o início da pandemia, é o seguinte: 11.461 casos confirmados, 141 suspeitos aguardando testes, 11.806 descartados, 11.087 recuperados e 207 morreram por causa da doença. E Cachoeira do Sul precisa um pouco mais de atenção aos velhos cuidados, porque a UTI do HCB está lotada, 10 leitos ocupados e tem mais 2 pacientes na enfermaria. A Prefeitura alertou ontem que se mais pessoas precisarem de leitos de UTI, vão depender da regulação do Estado e vão precisar ser transferidos para outras regiões. E o atendimento na unidade sanitária 1, junto ao prédio do INSS, foi ampliado. O posto que encerrava o atendimento 4 horas da tarde, agora fica aberto até 6h30. Mas atenção, o novo horário é exclusivo para a imunização contra o coronavírus.
Nas demais unidades, as vacinas continuam sendo oferecidas no horário habitual. A gente tem uma tela, e por isso eu vou aqui para a televisão, me acompanhe, por favor, para a gente ver estes horários e você em casa também ficar atento a estas informações. Então, o horário aqui para vacinação contra a Covid em Cachoeira do Sul, o S1, que tem aqui esse horário diferenciado até o dia 12 de novembro, das 7 às 11h30 e também das 13h30 até as 18h30. Aí está a questão desse horário estendido. Os demais postos, as demais unidades, seguem nos seus horários habituais. Você que está nos acompanhando, precisa verificar também um outro posto de saúde? Tira aí uma fotinho da tela, para você ficar atento com todas essas informações, que em instantes também vão estar disponíveis lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Mas, importante, que o S1 tem esse horário estendido, 7h30 às 11h30 e depois das 13h30 até as 18h30. Isso vai até o dia 12 de novembro, portanto. Bom, e Cachoeira do Sul recebe hoje uma remessa com 708 doses de vacinas Pfizer e, com isso, pode retomar a vacinação dos adolescentes que têm 12 anos ou mais. A decisão da Secretaria Municipal da Saúde é retomar a imunização dos adolescentes na segunda-feira, nas 9 unidades sanitárias. Além das tão esperadas doses para esse grupo, o município recebe ainda mais 1.344 doses de reforço para idosos com 60 anos ou mais. Gente, o trânsito de veículos sobre a Ponte do Fandango finalmente vai ser liberado a partir do final da tarde de hoje, mas com restrições. Em instantes, a gente vai ter a Lena Caetano chegando ao vivo para falar sobre este assunto para a gente aqui. Primeiramente, sobre a questão da ponte em si, que vai ser liberada às 6 horas da tarde para o tráfego de veículos de pequeno porte. Foi instalado um gabarito ali no local. E também com a informação de hoje de manhã de uma balsa que vai fazer a travessia de veículos pesados no Rio Jacuí. É a balsa Deusa do Jacuí, informações que já estão também lá no nosso site tvcachoeira.novotempo.com. Em instantes, a gente traz estas informações e a Lena Caetano ao vivo com a gente aqui na TV Novo Tempo. Bom, com a situação da pandemia amenizando, o gabinete de crise do governo gaúcho segue flexibilizando as atividades. Desta vez, a alteração ocorre nas atividades de ensino com a obrigatoriedade da volta presencial dos estudantes às escolas da rede pública e privada de todo o Rio Grande do Sul. O repórter Matheus Hettinger conversa com a coordenadora de educação e conta mais detalhes a respeito desse retorno dos 12 mil estudantes que fazem parte das 44 escolas estaduais que integram a 24ª Coordenadoria Regional de Educação de Cachoeira do Sul. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Daniel, e a todos que acompanham o NT Sul. Nós estamos aqui na 24ª Coordenadoria Regional de Educação para falar justamente sobre esse retorno obrigatório dos estudantes a partir de segunda-feira. Inicialmente, o governo do estado tinha previsto esse reinício das aulas na quarta-feira, dia 3, mas depois resolveu adiar então para segunda-feira, dia 8 de novembro. E para ver como é que está funcionando essa preparação nas escolas estaduais que fazem parte da 24ª CRE, nós conversamos agora com a Elaine, que é a coordenadora, e vai falar para nós um pouquinho, Elaine, a respeito de como é que está essa preparação para esse retorno presencial de todos os estudantes nas escolas que fazem parte da 24ª CRE. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada à comunidade, uma boa tarde. Matheus, todas as nossas escolas, elas já desde agosto, já foi conversado, a gente vem conversando com as direções para se prepararem para este retorno, Então, as nossas escolas assim, já vêm se organizando, já faz tempo. Antes, assim, a gente estava incentivando para que os alunos retornassem, que os pais mandassem, e agora a gente sabia que ia chegar o momento da obrigatoriedade. Então, as nossas escolas estão preparadas para receber os nossos alunos no dia 8. A partir de segunda-feira, então, todos os estudantes precisam
comparecer nas salas de aula ou tem estudantes que não? Como é que está essa situação assim, a respeito dos estudantes que têm daqui a pouco alguma comorbidade ou possuem algum atestado que não podem frequentar locais com mais pessoas? Enfim, como é que está essa expectativa para segunda-feira? Assim, ó, a obrigatoriedade é de todos os alunos na escola. Nós temos os casos dos alunos com comorbidade, né, que terão que ter o atestado médico, tá, onde o médico coloque, né, que o aluno não vai poder frequentar presencialmente as aulas. Então, no caso destes estes são amparados, né, e não precisarão ir presencialmente. E daí, nesse sentido, as escolas terão que dar o suporte para esses alunos de forma online, né? Então, assim, mas os outros é de forma presencial. E como é que estava funcionando as atividades nas escolas até então? Nós, assim, tínhamos o ensino híbrido, né? Aulas remotas e aulas presenciais, né? Tinha, né, a autorização dos pais. Muitos alunos, assim, os pais optaram por mandar e outros, os pais optaram por não mandar. Então, aqueles alunos que iam para a escola tinham as aulas presenciais e os outros tinham aula online, né? Mas agora é todo aluno na escola, forma presencial. E quais seriam os protocolos? Muda alguma coisa? Como é que fica essa situação, então, a partir da próxima semana? Os protocolos, eles continuam o mesmo, né? Álcool gel, a máscara. Nós temos, assim, a questão de 1 metro, né, do aluno na sala de aula. Então, as nossas escolas, elas já se organizaram para isso e estão preparadas. Caso tenha turmas que a capacidade da sala de aula seja menor do que o número de alunos, né, que não comporte, assim, vai ter revezamento, né? Então, assim, uma semana uma turma, uma semana um grupo de alunos, outra semana o outro grupo de alunos. Certo. E então, falar a respeito, o pessoal que está em casa, a respeito das rematrículas, né? Sim. Também iniciou o período de matrículas e rematrículas nessa semana. Gostaria que tu falasse para nós um pouquinho o que muda, como é que vai funcionar e também os prazos para os pais aí ficarem atentos. Sim. Assim, as rematrículas começaram, né? Aliás, as inscrições de matrículas para o primeiro ano do ensino fundamental e para o primeiro ano do ensino médio, os cursos técnicos, vão do dia 1º, né? Do dia 1º de 11 até do dia 28 de 11. Os pais deverão fazer online essa inscrição, ou podem procurar a escola, ou aqui a 24ª CRE, que tem a central de matrículas, né? Então, aqui na CRE nós estamos abertos das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30. A gente aconselha os pais que não conseguem fazer de forma online, que nos procure, né? Que nós temos 4 pessoas aqui para assessorarem os pais para fazer essa inscrição. Então, é para primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio e os cursos técnicos. Os cursos técnicos nós temos o técnico em agropecuária, que é na Escola Conceição, o técnico em contabilidade, que é na Escola Diva, o técnico em administração, que é na Escola Borges, e nós temos o nosso curso magistério também, que é no Instituto Estadual de Educação João Neves da Fontoura, né, que é um curso maravilhoso, todos os cursos são ótimos, e a gente, né, espera o nosso aluno para fazer a inscrição para esses cursos, né? Tá ok, então, Elaine. Muito obrigado por ter participado aqui do NT Sul. Lembrando, então, que a partir de segunda-feira, todos os estudantes, tanto da rede estadual, municipal e também particular, devem retornar às aulas presenciais nas escolas. Voltamos contigo, Daniel.
Perfeito, muito obrigado, Matheus, pelas informações. Então, a partir de segunda-feira, aulas presenciais obrigatórias no Rio Grande do Sul. Já era para ter começado nesta semana, na quarta-feira, mas o governo flexibilizou um pouquinho e ficou para esta próxima segunda-feira, portanto. Bom, vamos falar sobre um outro tema, que é a questão do preço dos combustíveis nos postos, que vai voltar a ter apenas 2 dígitos após a vírgula. Isso é para facilitar o entendimento do consumidor. A determinação foi divulgada ontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A medida aprovada foi submetida à consulta e audiência públicas. Ela vem sendo discutida pela ANP desde 2018, com o início da greve dos caminhoneiros. O prazo para a entrada em vigor é de 180 dias após a publicação da nova resolução. Então, resumindo para você que está em casa, o preço por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados devem ser expressos pelos postos com 2 casas decimais, em vez das atuais 3 casas decimais no painel de preços e também nas bombas medidoras. E isso deve facilitar, segundo a ANP, o entendimento dos consumidores. E olha só, a rede Sim de Postos inaugura na próxima terça-feira, 9 de novembro, a sua primeira unidade em Cachoeira do Sul. Localizado na rua Davi Barcelos, o novo empreendimento da Sim é de bandeira própria. A unidade vai contar com uma loja de conveniência, banheiros com fraldário, além de uma ampla pista de abastecimentos, troca de óleo e lubrificação. A cerimônia deve contar com a presença de autoridades, do Executivo e também do Legislativo aqui do município. Bom, e ontem os moradores de Cachoeira do Sul ficaram sem água novamente. O problema, segundo a Corsã, ocorreu porque a bomba que faz a captação de água no Rio Jacuí queimou. Na noite de quinta-feira, a Corsã emitiu um aviso para os consumidores de Cachoeira do Sul que o abastecimento de água no dia 4 poderia ter oscilação por conta da manutenção no sistema. Mas não foi só uma oscilação no abastecimento. O município ficou novamente sem água na tarde de quinta. Por telefone, o gestor da unidade informou que o problema ocorreu porque a bomba responsável por captar a água no Rio Jacuí queimou. Segundo ele, existe outra bomba submersa em reserva, que foi acionada, mas ajustes precisam ser feitos quando isso acontece. E ontem o trabalho levou 2 horas. Tempo suficiente para desabastecer o centro e toda a parte alta da cidade ao longo da tarde. Tivemos que substituir, ligar outra bomba, só que para ligar uma da outra, a gente tem que substituir só a linha, inverter, tira as juntas mecânicas, coloca na outra tubulação e aí volta a operar. Isso aí levou em torno de 2 horas, tá? E essas 2 horas parou todo o sistema, porque é o recalque do rio para a estação de tratamento. Então houve faltas de água na parte central, nas partes mais altas do município, devido os nossos níveis de reservatórios também não estarem 100%, porque a gente teve a lavagem decantadora à noite, né? Então, quando o sistema estava voltando ao normal, essa bomba entrou com problema e ela foi em 2 horas, por nós termos a reserva ali já no rio, né, dentro do rio, porque se não tivesse essa reserva, nós levaríamos no mínimo umas 10 horas para substituir. A Corsã informou que vai remover do rio a bomba submersa que queimou e fazer o conserto para ter o equipamento reserva disponível. Isso aí, né? Teve muita gente chateada com essa questão de que, novamente, terminaram ficando sem água aqui em Cachoeira do Sul. Bom, é hora de ver os recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. A gente sempre convida você a fazer o NT Sul com a gente. Nosso WhatsApp é o 51997697129. E o Facebook, a nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos começar aqui pelo Facebook com os recados que chegam pra gente aqui. Araceli Rodrigues, eu moro em Porto Alegre, mas sou de Cachoeira. Obrigado, Araceli, pela participação. A Sandra e o Everson também com a gente. A Adriana Fraga mandando boa tarde. Rosa Maria Oliveira, bom dia, sou de Cachoeira, mas estamos morando em Biguaçu, mas escuto todos os dias. Obrigado, Rosa. Tudo de bom para você, os cachoeirenses, né, que estão aí pelo mundo se conectando também com as informações da terrinha aqui através da programação da TV Novo Tempo, seja através da TV, seja através das redes sociais.
Mara Regina Melo Belo com a gente, o Nelson Loreto também com a gente. O Nelson está em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. Nelson, tudo de bom para você aí, uma boa sexta-feira. Vamos para a tela ver aqui os recados do nosso WhatsApp. O Elcio de Cachoeira do Sul. As autoridades deveriam ser mais rígidas com quem está com Covid e quem fez ou não a vacina. A opinião do Elcio, né, sobre essa questão de aumento que a gente tem tido de Covid em Cachoeira. Tivemos um número expressivo ontem de casos, a UTI está lotada e aquele alerta que a gente trouxe no começo do jornal de que se novos casos forem registrados, casos que necessitem de hospitalização e de leitos especializados, leitos de UTI, o município fica dependendo da regulação do estado, ou seja, esse paciente teria que ser transferido para outra região, para outra cidade, né, porque não temos leitos disponíveis aqui em Cachoeira do Sul. Quem mais? Daiane está com a gente. O dono deve estar procurando por este cartão. Encontrei e estou com ele. Vamos ver aqui a foto que a Daiane manda para a gente. É uma informação aqui da Caixa, né? Um cartão bancário. Então, se o dono aí se identificar, né? Mande mensagem para a gente aqui no nosso WhatsApp, o 51997697129, que a gente põe esta pessoa em contato, né, para resolver isso. É claro que dá aí um transtorno muito grande, né, quando a gente perde um documento bancário, né, para fazer outro, registrar a perda, enfim. Então fica aí este serviço. Bom, vai participando, daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui na nossa telinha. A seguir, inadimplência em Cachoeira. Ao menos 18 mil pessoas estão com o nome sujo por dívidas, conforme dados da CDL. A gente traz dicas de especialista para ajudar quem está nesta situação. O período quente do ano está chegando e requer uma atenção especial de quem tem animais em casa. Você vai ver dicas do Edson Salomão no quadro Vida Animal. Um insetinho muito pequeno, mas que pode causar sérios problemas de saúde. E todo mundo conhece, a famosa pulga. NT Sul volta já já. NT Sul já de volta ao vivo nesta tarde de sexta-feira. Ótima tarde para você que está com a gente aqui na TV Novo Tempo. E nós vamos de imediato aqui para a nossa tela para trazer informações para você que está em casa sobre Ponte do Fandango, né? Tem liberações hoje, tem a questão da balsa também, que a gente já citou. E agora sim, vamos falar ao vivo com a Lena Caetano. Lena, boa tarde. Quais são as informações? Como que está o movimento aí na Ponte do Fandango? Olá, Daniel. Boa tarde a você, aos amigos do NT Sul. Daniel, cerca de uma semana depois deste problema na estrutura da ponte, as coisas começam aos poucos a se desenhar por aqui positivamente, soluções começam a aparecer. Hoje sim está prevista a liberação da Ponte do Fandango para a travessia de pequenos veículos, pedestres, motos e bicicletas. Nós já podemos observar aqui, vários cones colocados ao longo da via de acesso à Ponte do Fandango. Isso porque o pessoal já está demarcando para que os veículos possam ter acesso. Desde ontem à tarde, o pessoal da Prefeitura, Secretaria de Obras, também se mobiliza por aqui na instalação de um semáforo. A gente pode ver ali ao fundo, ele já está em fase de testes para que, a partir de hoje à tardinha, comece efetivamente a fluir o acesso à permissão de veículos de pequeno porte. A travessia por aqui, por enquanto, está assim, com pouco movimento neste momento. Veículos, ônibus parados deste lado da ponte, também lá ao fundo do outro lado, porque as pessoas vêm até aqui de carro, ou as pessoas que têm que ir para escolas ou para empresas que vêm de ônibus e de vans, deixam o veículo aqui e do outro lado, outro veículo as aguarda para seguir caminho. A partir de então, a situação deve melhorar um pouco com a liberação de veículos leves. Nós vamos ouvir um dos funcionários da terceirizada que está atuando aqui nos preparativos para essa liberação da ponte sobre as regras e normas que deverão ser seguidas pelos motoristas e também por pedestres a partir de agora. A programação é para hoje às 18 horas, né, fazer a liberação mediante Pareciga aí com o semáforo. O semáforo foi instalado ontem, né? Hoje à tarde existe a possibilidade de testagem. Como é que vai funcionar isso? Sim, ele foi instalado ontem e o pessoal já começou, o pessoal da própria Secretaria de Obras do município já começaram a fazer um teste ontem à noite e hoje eles vão estar prosseguindo com os testes para até às 18 horas estar tudo pronto aí para liberar. Josimar, qual o tempo médio de funcionamento do semáforo? Está previsto para uns de 8 a 10 minutos, né,
o tempo de alternar os dois sentidos da via aí. Veículos que devem passar por aqui, vai ser por peso ou por tamanho? Como é que vai funcionar isso? Veículos leves, né? Apenas veículos leves, ambulância, o que cabe dentro da goleira ali, né? Que são os veículos que são mais leves, para não forçar muito a estrutura da ponte, né? Com relação aos trevos de acesso à cidade, o pessoal tem comentado muito a questão de sinalização. Esse trabalho é com vocês? Continua? De que maneira? A gente colocou sinalização nos trevos, nas entradas da cidade, tanto lá em Novos Cabrais quanto na 290. Foi colocado placas direcionando ali que apenas veículos, né? Depois vai ser veículos pesados também, não vai estar podendo trafegar. E nós temos placas espalhadas ao longo da rodovia. Daniel, a gente se movimentou um pouquinho mais próximo ao acesso da ponte. Agora foi falado ali é o gabarito por onde devem passar os veículos, aquela estrutura metálica amarela ali por onde os veículos deverão passar. Ela mede 2,60 de largura por 2,80 de altura. Esse é o gabarito dos veículos. Nós temos que, como alternativa, então, para os veículos de grande porte, anunciado hoje pela manhã pela Prefeitura, a questão da volta da balsa às águas do Rio Jacuí. Conversei pela manhã com o secretário de Obras, Luciano Lara, que nos informou que desde que houve o problema aqui com a ponte, o prefeito José Otávio Germano já determinou alternativas e ele entrou em negociações então com o proprietário de uma das balsas que atuou aqui em Cachoeira do Sul na época de reforma total da Ponte do Fandango e já está a caminho de Cachoeira do Sul, vindo de Itaquari, uma balsa. Ela está neste momento parada em Rio Pardo, aguardando a subida do nível do rio. Isso porque uma das partes da estrutura da balsa, ela é mais pesada, né? O rebocador, ele é mais pesado, então o calado do rio é muito raso para isso. Então, se até o final da tarde de hoje o rio não subir, a alternativa vai ser trazer esse rebocador via terrestre por caminhão e a balsa virá pelo leito do rio. Segundo o secretário Luciano Lara, a intenção é que essa balsa entre em funcionamento o quanto antes. Já está sendo providenciado renovação da licença ambiental para funcionamento. Vai ser reutilizada a estrutura de acesso no final da Moron e também lá na Praia Nova, que já foram utilizados outras vezes. Tudo isso vai ser reestruturado pela Secretaria de Obras, que também vai entrar com ação no acesso à Praia Nova, a questão de iluminação também. Isso para que caminhões, ônibus, veículos de grande porte também tenham a sua travessia assegurada enquanto esse conserto aqui no acesso à Ponte do Fandango acontece. O prefeito José Otávio Germano determinou, esse foi um dos pontos destacados pelo secretário, que o preço cobrado pela travessia siga os mesmos valores do que é cobrado lá na balsa do São Lourenço. Conseguimos hoje pela manhã com o Edi Simon a tabela de preços praticados por lá e vamos destacar para os telespectadores alguns desses valores. Tratores para atravessar na balsa lá no São Lourenço deverá também ser o preço praticado aqui, pagarão R$17 a travessia, trator com reboque R$22, colheitadeira R$35, van e micro-ônibus R$22, ônibus R$27, caminhão toco R$25, caminhão truck R$30, caminhão 4 eixos R$35 e bitrem pagará R$70. A tabela tem outros valores de outros tipos de veículos, conforme o modelo e tamanho, enfim. Só que até que essa balsa entre em funcionamento, e a gente espera que seja logo, existem rotas alternativas para os caminhoneiros e para veículos de grande porte que não podem passar por aqui por enquanto. Você vai conferir a partir de agora as rotas alternativas apontadas pelo DENIT para esses veículos que vêm ou que saem de Cachoeira do Sul. Para a gente aqui.
Bom, estamos sem essa informação que a Lena destacou aqui. Bom, Lena, não temos aí esse detalhe, mas eu já quero te perguntar o seguinte. A Ponte do Fandango, ela vai ficar cerca de 30 dias, né? 30 dias aí para ter a sua manutenção. Isso, vamos dizer assim, para a gente parece algo rápido, né? Para o telespectador que está em casa, falar 30 dias é um mesinho, né? É curto. Só que para as empresas isso significa um prejuízo bem volumoso, né? Conta para a gente aí sobre isso. Exatamente, Daniel. E muitas empresas já estão sentindo o impacto da interdição da Ponte do Fandango, que reflete em vários setores. Só para exemplificar, nós vamos citar a situação de duas gigantes aqui de Cachoeira do Sul, que é a Granol e a Pradozen. Eu conversei ontem com o gerente da Granol, o Thales Traichel, e ele mencionou que existem vários reflexos já sentidos pela empresa a partir da interdição da ponte. A questão de transporte de farelo de soja e também glicerina bidestilada para o Porto de Rio Grande sofre problemas porque os caminhões passavam por aqui. Cerca de 70 caminhões só de farelo de soja deixarão de passar por aqui, terão que fazer uma travessia bem maior, um desvio bem maior, e aí tem a questão de preço de frete também. Temos também a dificuldade maior, a questão da soja, que também chega por aqui pela Ponte do Fandango. Diariamente a Granol recebe cerca de 17 cargas de cavaco de madeira que agora estão vindo por Rio Pardo, e a gente sabe que a situação da estrada de Rio Pardo ainda é crítica nos trechos sem pavimentação, e essa é uma grande crítica, é um grande problema evidenciado agora com esse problema da Ponte do Fandango. O Thales mencionou também que em dezembro iniciam as vendas de biodiesel e a Granol tem para vender, só que se houver esse problema de acesso na ponte até o início de dezembro, ainda se não se definir isso, não liberar a ponte, a empresa vai ter problemas de negociação, porque os compradores que têm acesso às empresas a partir da 290 vão buscar outras empresas que tenham condições de acesso, já que Cachoeira não vai poder oferecer. Então todo mundo está de olho nessa data de início de dezembro, que se cumpra esse prazo de cerca de 30 dias para a liberação efetiva do trânsito aqui. O gerente da Pradozen, o proprietário da Pradozen, também conversou comigo, e ele me disse que a Pradozen ainda não avaliou a questão de prejuízos. Isso está em análise ainda, mas sim estão tendo prejuízos. Diariamente, mais de 50 caminhões deixam de sair de Cachoeira aqui pela Ponte do Fandango, levando produção ao Porto de Rio Grande, e os reflexos são grandes. Alguns prejuízos apenas, Daniel, mas a situação é bem crítica em vários outros segmentos e vários outros setores. Perfeito, Lena Caetano trazendo informações ao vivo para a gente, diretamente da Ponte do Fandango. Lena, muito obrigado pelas informações aqui para a gente. Bom, e nós vamos ver agora como fica o tempo para hoje e também para o fim de semana em Cachoeira do Sul e também em todo o estado gaúcho. Sexta-feira vai ser mais um dia quente em Cachoeira do Sul, inclusive quase repetindo as temperaturas de ontem. Da tarde para a noite podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas por descargas elétricas. Temperatura mínima 18 graus e máxima 29. Sábado vai ter sol entre nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva. Temperatura mínima 18 graus, máxima 23. Domingo deve ter uma característica um pouco diferente, porque vai ter sol entre nuvens e temperaturas mais amenas. Mínima 17 graus e máxima 22. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece na maioria das regiões gaúchas nesta sexta-feira, mas áreas de instabilidade ingressam a partir do nordeste da Argentina e trazem chuva no oeste e no noroeste do Rio Grande do Sul. No decorrer do dia, a instabilidade avança para diversos pontos do sul e até alguns do centro do estado. A tendência é de que essa chuva seja bastante irregular e com volumes muito baixos. Porém, áreas isoladas podem ter chuva forte. Em cidades mais a nordeste, como da Serra, na Grande Porto Alegre, o dia é de sol e nuvens, com forte calor à tarde, com previsão de chance de chuva para sábado. Vamos ver agora as temperaturas máximas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 30. Em Santa Maria, na região central, 29. Em Tramandaí e Torres, litoral norte do estado, 26 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 27 graus.
E agora uma informação importante para o funcionalismo público de Cachoeira do Sul, ligado ao município. O prefeito José Otávio Germano confirmou para o próximo dia 19 de novembro o pagamento da segunda parte do 13º salário dos servidores ativos e também dos pensionistas e aposentados que recebem pela prefeitura, não pelo FAPES. Os aposentados e pensionistas que recebem pelo FAPES e que tiverem interesse também em adiantar os 50% restantes do 13º salário, podem procurar o setor de aposentados, a Secretaria de Administração, e fazer a solicitação até a próxima quarta-feira, até o dia 10. Mesmo assim, o pagamento vai ser feito apenas em 30 de novembro, junto com a folha do mês. E vai ser depositada hoje pela Prefeitura de Cachoeira do Sul a 10ª parcela da folha patronal suplementar do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores. Neste mês, o montante do FAPES é de R$ 1.780.390. No último dia 22 de outubro, a Prefeitura já havia depositado R$ 5.200.000 referentes aos meses de março, abril e maio. Os meses de janeiro, fevereiro, junho, julho, agosto e setembro também já estão pagos, segundo o Executivo. Com isso, vai faltar o pagamento da folha de novembro para quitar o FAPES ainda neste ano. A de dezembro é paga em janeiro. E hoje inaugura aqui em Cachoeira do Sul o Centro Macro-Regional do Te Acolhe. A cerimônia vai ser no auditório da UBRA e começa às 17 horas, às 5 da tarde. O Centro de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo atuará na retaguarda técnica assistencial e suporte técnico-pedagógico às equipes de 62 municípios que integram a macro-região Vales, utilizando-se da estratégia de matriciamento nas áreas de saúde, educação e assistência social. A sede do Te Acolhe, em Cachoeira, fica na rua 7 de setembro, número 740. A secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, confirmou presença no evento. Bom, nós vamos falar agora sobre dívidas. A inadimplência no Brasil cresceu na pandemia. Segundo pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o número de famílias com dívidas a vencer subiu 1 ponto percentual em setembro, ficando em 74%. Como dívidas já em atraso, o índice bateu 25%. Aqui em Cachoeira do Sul, a CDL divulgou na semana passada a atualização de inadimplentes no município. Levando em consideração apenas os CPFs ativos, 28,8% de cachoeirenses estão com alguma restrição. Os indicativos não fogem das médias estadual e federal. De 64 mil CPFs ativos em Cachoeira do Sul, 18 mil estão com pelo menos um restritivo contabilizado. O número equivale a 28,8%, dados que foram levantados pela Boa Vista Serviços e divulgados pela Câmara de Dirigentes e Lojistas na semana passada. O percentual engloba cheque, protesto ou crédito. Em relação aos últimos estudos, o resultado se manteve estável, com poucas alterações para mais ou para menos. O economista-chefe da CDL em Porto Alegre, Oscar Frank Júnior, aponta 3 caminhos para essa manutenção dos índices. Mas nós tivemos 2 componentes que ajudam a explicar isso. O primeiro deles é o auxílio emergencial. Somente no ano passado foram injetados 300 bilhões de reais no território nacional. E também o fato de que em momentos de crise, em momentos de incerteza, os consumidores tendem a agir de maneira mais previdente, ou seja, eles formam uma poupança para poder justamente lidar com um período de maior dificuldade, de adversidade. E essa sobra de recursos foi destinada, pelo menos em parte, para o pagamento de dívidas. Tem o terceiro ponto também, que é o fato de que nós tivemos uma carência com relação aos pagamentos de dívidas, sobretudo naquele período mais intenso da pandemia. Isso estimulou, então, uma renegociação significativa, de modo que não prejudicasse o balanço financeiro das famílias. Na UBRA Cachoeira do Sul, esse assunto é tratado com sensibilidade pelos gestores. Segundo a diretora Adriana Porto, cerca de 18% dos estudantes estão com alguma dívida junto à universidade, situação que é resolvida com parcelamento mensal no momento da rematrícula de cada estudante, sem interferir no aprendizado e na qualidade de ensino.
O que nós podemos falar é sobre o percentual de inadimplência do ensino superior, que é um percentual que fica em torno de 17%, 18%, mas ela é uma inadimplência cíclica e ela é recuperável. Então, quando acaba o semestre, inicia o próximo semestre, que os alunos precisam fazer suas rematrículas, há aquele período de negociação. Então, neste período de negociação, se recupera então os valores em atraso e o acadêmico segue os seus estudos normalmente. Em alguns casos, a universidade permite um perdão para esses alunos de até 50%. Com a pandemia, nós tivemos aí nos últimos semestres um programa de recuperação dos alunos que possuem algum tipo de dívida conosco, inclusive com uma redução até um perdão que chegou aí até a 50% dos valores devidos para que o aluno conseguisse então retomar os seus estudos. Oscar garante que a característica econômica do município define muito esses números. Em Cachoeira do Sul, por exemplo, a agricultura e a pecuária são as bases de outras frentes, como indústria e comércio, o que interliga todos esses setores. E como manter as contas em dia, com a inflação crescendo de forma acelerada, sem nenhum indicativo de estabilização ou queda, o economista revela o que o cidadão precisa colocar como prioridade. E se deve iniciar justamente por aquelas dívidas que são mais caras, ou seja, aquelas dívidas que estão consumindo a maior parte da renda justamente para poder liberar esse espaço. Então, envolve, claro, uma dose de esforço, uma dose de sacrifício, mas não existe investimento, não existe gasto melhor que o consumidor pode fazer em relação a outras alternativas, em termos de poupança ou de gasto mesmo com bens e serviços, do que quitar uma dívida. Isso vai ser a coisa mais importante para ele. É isso aí, nada do que deitar a cabeça no travesseiro, né? Conseguir dormir tranquilamente sem ter uma grande dívida no cartão de crédito, né? Sabendo que está devendo algum boleto, enfim, ou estar com o nome sujo na praça. E olha só, para te ajudar nessa questão financeira, a gente sabe que muitas pessoas no Brasil têm dificuldades financeiras, não apenas pelo pouco salário, mas muitas vezes por uma questão de filosofia em relação a como lidar com o dinheiro, como aprender a lidar com as finanças. E a gente tem um presente da Novo Tempo, da Rede Novo Tempo, que é a revista Saldo Mais. É aqui um guia prático para te ajudar a lidar com as finanças. Esse material é inteiramente gratuito. Você pode pedir agora mesmo e receber aí na sua casa. Esta bela revista que eu tenho em mãos aqui, revista Saldo Mais. Vai te ajudar com a filosofia em relação ao dinheiro, né? Ajudar a montar o seu orçamento familiar, dar dicas sobre a relação das dívidas, como sair das dívidas se você já está numa situação delicada, complicada. Como é que você faz para solicitar? Você pode mandar mensagem diretamente no WhatsApp aqui do NT Sul, que a gente encaminha o link para você da Escola Bíblica da Novo Tempo, que é responsável por oferecer esse material, com a doação, né, com o incentivo dos Anjos da Esperança, que é que bancam esse material que vai chegar gratuitamente na sua casa. Tá na tela já o número do nosso WhatsApp, é o 51997697129. Revista Saldo Mais, um guia prático para te ajudar a lidar com as suas finanças, um presente que a gente oferece para você. É gratuito, é de graça. Mande mensagem agora mesmo e peça para te ajudar a lidar bem com as suas finanças. Gente, o período mais quente do ano já está começando e para quem tem aí os seus animais em casa, tem que prestar atenção porque é a época em que as pulgas fazem a festa. No quadro Vida Animal de hoje, o veterinário Edson Salomão traz dicas importantes. Nesta época do ano que está esquentando, é a época propícia para começar a ver a multiplicação de um insetinho muito pequeno, mas que pode causar sérios problemas de saúde. E todo mundo conhece a famosa pulga. A pulga, ela chega a pular 40 centímetros. Se fosse uma atleta, ia ser um salto espetacular, né? Se a gente conseguisse, olha o tamanho dela e ela pular 40 centímetros. Então, ela se multiplica, né? Ela habita o pelo dos nossos animais de estimação, gatos
cães. E é muito difícil um cachorro não ter uma pulga. Muitas vezes as pessoas saem da estética, dão um banho e depois vêm reclamar, né? Eu levei lá em tal lugar e quando chegou em casa tinha pulga. Mas o banho que a gente dá é um banho que mata aquelas pulgas que estão no animal. Mas no sair na rua já pode pular uma pulga e o animal logo em seguida está infestado. Então, nessa época do ano, nós temos que começar a quebrar o ciclo da pulga, a combater, principalmente no meio ambiente, sendo que 99% do problema está no meio ambiente. Então, nós temos que começar a fazer limpeza, quem puder passar algum tipo de produto químico orientado pelo médico veterinário, já começar a passar no pátio e prevenir também esses ectoparasitas nos cães e nos gatos. Hoje em dia, nós temos vários produtos muito eficazes para o controle de pulgas, ácaros e carrapatos. São comprimidos que tu pode dar para o animal e tem uns que duram 90 dias, outros menos, um mês, mas muito eficazes, porque tanto o carrapato como a pulga são transmissores de doenças que podem levar à morte. Por exemplo, o carrapato tem doenças gravíssimas, né? A rickettsia, a babésia, que é quem tem, aqui tem zona rural em Cachoeira, que todo mundo conhece, os fazendeiros, como a tristeza que dá nos bovinos, tem essa doença também pode dar nos cães, né? Então, transmitido pelo carrapato. Então, é muito importante começar agora, porque se for combater no auge do verão, a infestação é tanta que vai ser bem mais difícil. Então, elas se multiplicam muito. Então, elas colocam ovos, o ovo dela não é aquele pontinho preto que vocês encontram nos pelos. Aquilo ali são fezes. Como ela se alimenta de sangue, aqueles pontinhos ali que vocês encontram é um indicador que o animal está contaminado, porque elas são muito ligeiras, às vezes vocês não enxergam ela, mas encontrando aqueles pontinhos pretos, que principalmente se o animal é branco, e no lavar ele começa a ficar a cor de sangue. O ovinho da pulga é um ovinho branco, ele não fica aderido no pelo, ele cai e fica geralmente próximo aonde o animal dorme. Então, muito cuidado na cama do seu animal de estimação, no local onde passeia, porque fica caindo esses ovos, eles vão eclodir e nasce uma larva. Essa larva, no início, se alimenta até de pelo dos animais e depois ela passa a viver no corpo do animal, se alimentando de sangue. Então, pessoal, a minha orientação é para que comece agora, porque agora a infestação está baixa. Manter o pátio limpo, não deixar resto de ração, porque os ratos, os gambás, até pássaros, morcegos, todos podem transmitir e transportar esses insetos para dentro das residências, que podem vir no nosso sapato e nas nossas roupas. Tem pessoas que dizem, mas como é que vai ter pulga se o meu cachorro nunca saiu do apartamento? Pode, porque a pessoa saiu. A pessoa pode levar esses ovos que vão eclodir e facilmente pode produzir uma infestação. Então, pessoal, vamos ficar atentos, com precaução, com cuidados. Vocês vão ter o seu animal de estimação mais sadio e sua família com mais segurança, convivendo com esses nossos melhores amigos. Tá aí dicas importantes, né, do Dr. Edson Salomão. Gente, domingo tem feira de adoção de cães aqui em Cachoeira do Sul. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do Centro Municipal de Proteção Animal. Os animais para adoção estarão na Feira Livre das 3 horas da tarde até às 7, junto com mais uma edição do Mercado de Pulgas. Todos têm garantia de castração e serão doados a pessoas que tenham condições de mantê-los em pátios fechados, sem uso de correntes. Os cães vão ser entregues vacinados e desverminados.
Os interessados em adotar devem levar documentos de identificação e preencher uma ficha que vai estar disponível no local. Bom, e o NT Sul está chegando ao fim, mas no nosso site você pode continuar de olho nas notícias. Então acesse tvcachoeira.novotempo.com. Obrigado pela sua companhia mais uma vez e a gente volta a se ver na segunda-feira ao meio-dia. Excelente tarde, bom fim de semana para você. Até lá, tchau.